Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, iremos resolver uma questão da análise combinatória. A questão é a seguinte: determine o número de soluções inteiras e não negativas da equação. A equação é x mais y mais e igual a 5. Então, o que nós pretendemos é o seguinte, é somar esses três números, lembrando que são números inteiros não negativos. Significa que do conjunto dos números inteiros, nós vamos eliminar os números negativos, tá? Lembrando que o zero pode compor um dos valores desta soma ou os três valores. O zero não é nem positivo e nem é negativo. Então, este é o detalhe. Vamos usar aqui só números inteiros não negativos. Então, seria, por exemplo, uma solução para isso seria o x igual a 1, o y igual a 2, aqui nós já temos 3, e o z igual a 2. Observe, ó, 2 mais 2, 4, mais 1, 5. Seria uma solução. Poderia ser assim também, ó, 2 mais 2 mais 1. Observe que nós temos aqui o x igual a 2, o y igual a 2 e o z igual a 1. Esses números aqui na ordem x, y e z. Poderia ser também uma solução 0, 1 e 4. Observe aí, ó, 4 mais 1 mais 0 vai dar a soma 5. Então, é claro e evidente que nós não vamos encontrar todas as soluções por tentativas. Aqui eu mostrei só algumas delas, tá? Então, o que nós vamos usar é um recurso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nós temos aí a soma de três incógnitas ou três variáveis, x, y e z. Elas só podem assumir números inteiros e não negativos. Então, para resolvermos esta questão, nós vamos usar um artifício, que é o seguinte, ó. Eu vou representar o x, o y e o z por pontos, ao invés de escrever números, tá? Então aqui, ó, por exemplo, o x eu vou representar aqui, seria representado por dois pontinhos, que vai representar o número 2. Aí eu vou separar com a vírgula para escrever o valor de y. O y poderia ser, por exemplo, esses dois pontinhos aqui também. Então aqui eu estou representando o x por dois pontinhos, o y por dois pontinhos e o total tem que ser 5. Então precisa de mais um pontinho para ser identificado como sendo o z. Veja se entenderam. O x vale 2, o y vale 2 e o z vale 1. E observe que foi usado dois sinais, que são a vírgula, para escrevermos os três números, tá? Eu usei dois sinais. E esta informação aqui, para nós, significa 2, 2 e 1. Significa essa tripla ordenada aqui, ó. 2, sendo 2 o x, o y 2 e o z 1, nessa ordem aí. Ora, uma outra possibilidade seria o x igual a 1. Observe que só tem um pontinho aqui no x, ó. Separei com a vírgula. O y igual a 2. Observem aqui, ó, que as duas vírgulas estão separando o x do y, tá? E só mais um detalhe. Eu preciso ter 5 pontinhos, ó. 2 pontinhos, 4 pontinhos, mais um 5 e 2 vírgulas. Então, essa indicação aqui, isso aqui para mim, vai significar que nós temos aqui o 1, o 2 e o 2. Entenderam? O z é 2, ó. O y é 2 e o x é igual a 1. E mais alguns exemplos, aqui eu poderia ter assim também, ó. Observe aqui, ó. Antes da vírgula eu coloquei 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos aqui, para mim vai ser o valor de x, tá? X igual a 3. Aqui eu coloco mais 2 pontinhos, que vai representar o y.
como já temos aqui, ó, 3 mais 2, 5, já somou 5, então aqui eu não posso colocar mais nenhum pontinho, tá? Eu apenas vou fechar o parênteses aqui. Então essa indicação aqui, ó, é 3 mais 2, observe que aqui está ausente de pontinhos, então vai significar para nós o zero, tá? Então nós temos aí, ó, 3, 2 e 0. Essa tripla ordenada aí. Mais um exemplo. Nós poderíamos fazer assim também, ó. Colocar aqui 2 vírgulas. Ó, qual vai ser o significado? Como não colocamos nenhum valor aqui, ó, antes da vírgula, antes da primeira vírgula, isso vai significar que o x é igual a 0, ausência de número. E o y também é 0. Ó. Observe que entre as vírgulas, aqui, por exemplo, tem 2, ó, entre as vírgulas, que é o y. Aqui também tem 2 e aqui, por coincidência, eu também coloquei 2. Tá? Poderia ser 3, poderia ser outro valor. E observe que entre essas duas vírgulas não tem número. Isso significa que o x, que o y é 0. E significa que o x também é 0. E depois da segunda vírgula, nós temos os 5 pontinhos aí, ó. Pode contar, 3, 4, 5. Isso vai representar a tripla 005. Espero que até aí vocês tenham entendido o meu raciocínio, tá? Nós usamos essa forma aqui simbólica para representar essa escrita aqui, ó. Vai facilitar e muito. Por quê? Porque nós vamos observar que nesses 4 exemplos, ó, 1, 2, 3, 4, nós usamos em todos eles 5 pontinhos, 2, 4, 5, ó. 1 mais 2 dá 5, 3 mais 2 dá 5, 0, 0 mais 5 dá 5. Então, são alguns exemplos, são 4 exemplos que eu coloquei aqui, poderia estender mais, tá? Mas vou parar por aí que você já entendeu. E usamos 2 vírgulas, tá? Na permutação com repetição, você deve estar lembrado disso, tá? Permutação com repetição. Então, nós temos o seguinte. Nós temos o seguinte, uma permutação. Você está observando que 5 pontinhos estão repetindo, tá? Então, com repetição 5, que vai representar a soma dos 3 elementos, e com repetição de 2 sinais, que é a vírgula. Então, põe aqui com repetição 2. E no total, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 símbolos, ou seja, 5 pontinhos e 2 vírgulas, tá? Não estou contando com os parênteses. Os parênteses é só para indicar os pares que foram formados, tá? Então, são 5 pontinhos e 2 vírgulas. São 5 sinais e 2 vírgulas, sendo 5 sinais, sendo 5 pontinhos e 2 vírgulas. Somando 5 com 2 vai dar 7. Então nós estamos fazendo uma permutação com repetição, em que está repetindo o 5 e o 2. O 5 aqui aparece, é o número de repetições que aparece os pontinhos 5 vezes e as 2 vírgulazinhas o 2. Então, o nosso problema agora se resume em achar uma permutação de 7 elementos com repetição 5 e 2. Nós já conhecemos a fórmula da permutação com repetição de elementos. Então fazemos aqui o fatorial de 7, que nós representamos por 7 fatorial, e dividimos pelas repetições, aqui ó, pelo fatorial das repetições. Aqui está 5, então ponho aqui embaixo no denominador 5 fatorial, que multiplica o 2 também, que está sendo repetido, ó, 2 fatorial. E agora desenvolvemos isso aí, cujo valor o modo de resolver você já aprendeu na análise combinatória, tá? O nome dessa matériazinha é permutação com repetição. Se você não estudou isso, faça lá a revisão, tá? No nosso canal nós temos uma aulinha sobre isso, permutação com repetições. Então, continuando, nós sabemos aqui, ó, que 7 fatorial é 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, eu multiplico do 7. Aí eu vou diminuindo uma unidade até chegar em 1. Porém, nós vamos fazer vamos pensar no seguinte, ó. 7 vezes 5, 7 vezes 6, quando chegar em 5 fatorial, eu vou parar.
porque eu quero cancelar este 5 com esse 5. Então, na realidade, nós só vamos ter aqui, ó, no numerador 7 vezes 6. Entenderam? Esse 5 fatorial, que seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, foi cancelado com este aqui, ó. E aqui no denominador colocamos 2 fatorial, que é igual a 2. Aí só é fazer a continha aí, que é muito simples de ser feita. 7 vezes 6, 42. 42 dividido por 2 vai dar 21. Então, muito fácil, tá? Então, existem aí, ó, 21 somas, tá? Existe 21 soluções para esta equação usando números inteiros não negativos. Essa é a ideia. Espero aí que você tenha entendido e vamos fazer só mais um exemplo para que possamos até mesmo dar uma dica para vocês de como fazer isso mais rápido. Ou seja, uma vez entendido o que foi feito, tá? É preciso entender o que foi feito. Aí nós podemos tirar aí uma regrinha para resolver as outras questões. Vamos ver aqui mais um exemplo. Vamos pegar o exemplo x mais y mais z mais w igual a 6. Eu aumentei mais uma variável aqui, ó, não tem problema, tá? O raciocínio vai ser o mesmo. Então a ideia é o seguinte, é fazer a permutação e lembrando que nós vamos representar o 6 aqui, que é a soma, pelos pontinhos, seriam os 6 pontinhos, que vai ser o número de repetição nessa permutação. Para essas 4 variáveis, eu vou usar 3 vírgulas para separar esses 4 números. Então, aqui vai ter uma repetição 3 também. E observe, 6 somado com 3 dá 9. Teremos 6 pontinhos separado por 3 vírgulas. Então, vai dar 6 e 3 aqui, a repetição. E o total de sinais são 9, tá? Isso fica bem claro, uma vez entendido aquele processo lá, você já pode fazer isso aqui diretamente, ó, guarda como se faz, lembrando novamente, você vai colocar uma permutação com repetição, vai repetir o resultado, que é a soma desses números, e vai ver quantos sinaizinhos aqui eu tenho, somando. No caso aqui eu tenho 3 sinais que representarão as 3 vírgulas que nós tínhamos colocado lá. E somando 6 com 3, encontro 9. Então vai ser 9 fatorial de 9, dividido pela repetição 6 fatorial, que multiplica 3 fatorial, tá? Agora ficou fácil. Para resolvermos isso aqui, eu vou desenvolver o 9 fatorial até 6, igual eu mostrei para vocês agora, tá? Só até 6. Então vai lá, 9 vezes 8 vezes 7. Chegou em 6, eu vou parar porque vai ser cancelado com esse, tá? Dividido por 3 fatorial. Quem é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui nós podemos fazer 9 dividido por 3, que eu sei que é 3. E 8 dividido por 2, que eu sei que é 4. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 4 vezes 7, tá? Então vai ficar 3 vezes 4 vezes 7. Que é igual 3 vezes 4, 12. 12 que multiplica 7, 84, tá? Então aqui, depois que você entendeu aquela ideia lá, ó, basta que você siga este raciocínio aqui, tá? Essa, digamos assim, essa dica. Pega essa dica para você resolver mais fácil. Toda vez que você encontrar soma de variáveis, tá? E ele quer soluções inteiras não negativas, tá? Não negativas. Você usa essa ideia aqui, tá? Então eu espero que você tenha entendido, que tenha gostado dessa aula. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de colaborar dando um joinha. Eu aguardo vocês numa próxima aula.